Olá, queridos e queridas do Portal Tecnologístico. Hoje eu tenho um convidado de honra especial para inaugurar nossas colunas de entrevista. Estou aqui com o Rodrigo Braga, que dispensa apresentações, mas que tem um currículo muito interessante, por isso que eu vou falar aqui um pouquinho dele. Braga é advogado, atualmente ele é head do regulatório da VLI Logística, também atua como membro do Conselho de Administração da Norte-Sul. Braga é professor, é idealizador de um curso de regulação e concorrência no MBA da PUC Minas, também foi professor do IBMEC, membro do IBRAC e, além de tudo, já foi membro de Conselho de Administração Internacionais na Turbo Power System e também da Plum Combustion, em Atlanta. É autor de diversas obras de cabeceira que eu gosto muito de consultar. Vamos mencionar aqui só as mais recentes. A gente tem Concorrência e Mercados Regulados, livro essencial para a gente entender a interface de regulação com concorrência. Manual de Direito de Energia Elétrica está na 2ª edição, já estão cobrando a 3ª, né, Braga? Isso aí. E também Fundamentos da Regulação, uma análise jurídica e econômica da editora Singular, obra mais recente aí do Braga. Braga, antes da gente começar a falar de logística hard cases, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como você já transitou muito tempo no setor de energia, queria saber algo que você trouxe aí para o mundo da logística a partir dessas interfaces. Bom, muito bom. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu me formei em 96, no Rio de Janeiro. Logo depois eu entrei na Vale em 2000. Foi onde eu tive contato com esse mundo da mineração, da logística, porque a mineração não vive sem logística, né? Precisa de uma ferrovia, de um porto para poder escoar a produção. E lá fiquei até 2006, depois eu saí, tive um período na Arcelor, um período pequeno, na ArcelorMittal, siderúrgica também, importante, porque tinha sempre a siderurgia precisa de energia, então é uma indústria muito intensiva em energia, então a gente tinha lá uma planta, uma sol coqueria dentro da ArcelorMittal Tubarão, que eu ajudei lá a elaborar todos os contratos, enfim, toda a concepção da planta dessa termoelétrica. E depois eu saí e fui para a Vale Soluções de Energia, que era uma startup, uma iniciativa, uma joint venture da Vale com o BNDES. E lá a gente estava, investigando novas fontes de energia para que a Vale saísse nessa dependência da matriz de diesel, de óleo combustível. Então a gente investigando fontes como gás natural, etanol, enfim, também para montar centrais termoelétricas. E ali acho que o mundo da energia me pescou, assim, fiquei muito antenado, muito ligado com tudo que estava acontecendo, o que acabou gerando o livro que eu escrevi sobre energia elétrica, né? E atualmente eu estou na VLI, na parte regulatória. A VLI é uma empresa de logística de carga geral, transportando o agronegócio brasileiro. A gente administra mais ou menos 8 mil quilômetros de malha ferroviária, temos 8 terminais continentais, são terminais que concentram a carga que vem das fazendas. Essa carga vem da fazenda e é transbordada num terminal nosso, Araguari, Uberaba, ali naquela região do Triângulo Mineiro, por exemplo, e desse terminal ela vai para a ferrovia e da ferrovia chega até um porto onde enviada para os mercados consumidores, né? China, especialmente. Então a gente está falando de soja, farelo de soja, milho, transportamos açúcar também, temos uma participação muito grande na exportação de açúcar, importação de fertilizantes. E eu estou lá desde 2017, né? Mexendo com a área regulatória mais recentemente, uma interface muito grande com as agências reguladoras, tanto a ANTAC, a NTT, Ministério da Infraestrutura, sempre aí mexendo com concessões e autorizações portuárias, enfim. E coração em dia, né? Porque pegou greve dos caminhoneiros, pandemia, guerra da Ucrânia e tá aí firme e forte. Exatamente. Bacana, Braga. E algumas coisas que você me disse me levaram à seguinte questão. A gente fala muito hoje em dia de diversificação da matriz, né? A matriz de transporte brasileira, ela ainda é muito focada no rodo. A gente não tem nada contra o rodo, mas a gente acha que é importante pensar
nessa diversificação, e as ferrovias têm, a meu ver, uma missão importante nessa diversificação. Eu queria saber, né, da sua opinião aí sobre a importância e o papel da logística ferroviária nesse contexto, sobretudo pensando aí no agronegócio, que está no core business. O agronegócio, ele é o maior cliente das ferrovias hoje no país, né? Basicamente 70% do transporte ferroviário vem do agronegócio. Isso em todas as ferrovias, né? Hoje, quer dizer, a matriz de transporte brasileira, basicamente, cerca de 61% depende do modal rodoviário, depende de caminhões, né? E apenas 20% da matriz é via modal ferroviário. O governo, acho que vem tentando incentivar o incremento da participação do modal ferroviário na matriz. Isso fica muito claro com a lei 14.273, que saiu em dezembro de 21. Antes a gente tinha aquela medida provisória, né? E ali eu acho que a gente simplifica um pouco o marco regulatório, dá uma atualizada no marco regulatório das ferrovias, que era muito antigo, né? E introduz uma figura nova, que é a figura da autorização para projetos Greenfield, né? Autorizações que, enfim, clientes hoje, os nossos clientes podem pedir, né? A gente pode pedir como concessionária para expandir a malha ou interligar a mais polos de carga com a nossa malha. Então a gente pode crescer a nossa malha via autorização, o que antes... E sabe onde a demanda está. Sabe onde a demanda está. Então, com isso, acho que o governo ele tenta expandir a malha ferroviária brasileira via essa nova figura da autorização, que é um regime muito mais brando, né? Regulatório, o investimento é todo privado, o risco do empreendimento é do empreendedor, ou seja, você não compartilha, né? Não compartilha risco com o poder concedente, porque não tem concessão aí, né? Ou seja, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande agora da gente redistribuir ou reequilibrar essa matriz que está pendendo muito para o transporte rodoviário. Nada contra, como você falou, né? Mas eu acho que o transporte ferroviário ele emite menos CO2, 1/3 a menos do que o transporte rodoviário. A taxa de acidentes é menor, né? E para algumas cargas, por exemplo, o transporte rodoviário é totalmente inadequado, né? Quando você vai falar de grandes distâncias, por exemplo, para transportar grãos, soja, né? Acho que a ferrovia é muito mais eficiente para esse tipo de transporte. Então a gente está apostando muito nesse novo marco, especialmente nas autorizações ferroviárias. Fizemos 4 pedidos já quando a lei, assim que a medida provisória foi publicada. Temos mais alguns pedidos para fazer e a gente acha que o governo foi muito feliz nesse novo marco, inaugurando essa nova figura, que é a figura da autorização. Concordo. E já que a gente está falando da logística e da importância da ferrovia em específico, como que esses temas, na sua visão, estão conectados com a nossa cadeia de demanda? E acho que você já começou a responder. Que tipo de política pública pode induzir um círculo virtuoso para a gestão de cadeia de suprimento? Né? Talvez essa maior liberdade, a iniciativa privada para desenvolver esses modelos de negócio seja um bom começo, né? Mas queria te ouvir mais. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, cadeia de demanda, a gente tem que entender um pouco o negócio do cliente. Né? Lá na empresa a gente costuma... a gente fala o nosso sucesso é o sucesso do cliente. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do segmento de siderurgia, por exemplo, né? Ou de industrializados. Esses clientes, quais são os atributos de valor para ele? É confiabilidade, quer dizer, o trem chegando na porta, na fábrica dele todo dia naquele mesmo horário, porque ele tem um ritmo fabril que ele não pode de nenhuma forma bagunçar aquilo, quer dizer, ele tem um planejamento que a gente precisa estar dentro do planejamento operacional dele. Então, confiabilidade para ele é importante. Para as trading companies que, enfim, operam com grãos, preço já é um atributo de valor mais importante do que confiabilidade. Então, entender o cliente, entender os atributos de valor para o cliente, faz com que a gente tenha condições de prestar um serviço de mais qualidade. E quando a gente fala de cadeia de demanda, quer dizer, a gente sempre pensa num sistema puxado.
Eu tenho que olhar no sistema puxado, eu começo a olhar a fila de navio lá no meu terminal, que é onde começa aquela história toda. O navio chega, ele tem uma programação, e muito tempo de espera significa demurrage, significa ineficiência. E eu vou programar o atendimento daquele navio a partir da chegada dele no porto, né, no terminal. E aí eu faço toda a programação para trás. Então, a gente, claro, nosso sistema é muito complexo, tem muitos gargalos, a gente tem que fazer a gestão pelo gargalo. O gargalo é todo aquele elo mais demorado ou mais frágil da cadeia, né? Então, você tem que tratar aquele gargalo para que o sistema seja mais eficiente, melhore o ciclo, você consiga girar melhor o seu ativo. E eu acho que quando você tem menos interferência, por exemplo, do poder público, como a gente estava falando agora das autorizações, quer dizer, é o privado que vai estabelecer o parâmetro de via, né, que ele vai, o trilho que ele vai empregar, a dormentação que ele vai colocar na via, o material rodante que ele vai colocar para rodar ali, as metas, né, de performance, de segurança. Eu acho que quando você tem tudo isso organizado pelo setor privado, isso te permite, por exemplo, baratear investimento, que é uma coisa que hoje está preocupando demais, porque nos novos contratos, por exemplo, de concessão, o poder público determina qual é o parâmetro de via que você tem que colocar lá na tua ferrovia. Isso aumenta muito o nível de investimento, né? Encarecendo muito os projetos às vezes. Então na autorização não, você teria essa liberdade. Eu acho que talvez a gente poderia pegar um pouco disso para o regime concessório. Com certeza. Porque você que vai operar. Né? Como eu digo assim, o BO está na sua mão. Então você tem interesse de que seja a infraestrutura segura, que vai permitir um nível de serviço que garante todos esses tributos de confiabilidade ou de preço, né, a depender do tipo de carga que você capta. Essa é a famosa regulação pelo resultado, quer dizer, não é regulação pelo meio, né? Eu acho que o que você traz é muito interessante pelo seguinte, quer dizer, me coloca os indicadores de performance e deixa o privado estabelecer os meios para atingir aquela performance ou aquele desempenho, né? E não simplesmente ficar regulando pelo meio. Você tem que ter uma dormentação, uma quantidade de dormento inservível de um percentual muito pequeno. Você tem que substituir trilhos de tempos em tempos. Aí ele coloca uma taxa de desgaste, às vezes muito conservadora. Então a sua estratégia de manutenção fica muito cara, né? Fora dimensionamento da frota, ele quer que você substitua a frota de tempos em tempos, idade máxima de locomotiva. Quer dizer, isso não faz muito sentido. É uma regulação do medo e desconfiança, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Você falou das questões de gargalo, por exemplo, nas questões de capacidade, até mesmo dificuldades de acesso ferroviário aos portos. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas questões também, em especial sobre as propostas recentes para a ferrovia interna do Porto Santos, a FIPS, que está sendo uma grande inovação, né? Uma grande inovação. A FIPS, ela vem inspirado no modelo americano do Chicago Belt, Chicago Ring, uma experiência bem sucedida ali no entroncamento logístico, um entroncamento logístico americano, vários operadores chegando no coração de Chicago, e ali se estabeleceu, por exemplo, que deveria haver uma SPE com a participação dos operadores, mas uma SPE com uma gestão independente, uma administração independente para gerenciar esses ativos. Passagem de nível inferior, superior, interferências com o transporte rodoviário, a própria malha em si, enfim. E a FIPS, ela se inspira nesse modelo americano. Essa ferrovia, a gente precisa lembrar, né, ela está dentro do Porto de Santos, são mais de 100 quilômetros de ferrovia dentro do Porto de Santos, para acessar tanto as margens direita e esquerda do porto. Ela estava sob a gestão da Portofer, que é uma empresa 100% controlada pela Rumo Logística, e o governo então decide remodelar isso, onde essa ferrovia seria uma espécie de uma associação sem fins lucrativos, com a participação de todos os operadores que acessam o Porto de Santos, né? Aquilo é uma infraestrutura pública, é um modelo realmente muito inovador. Nós temos alguns reparos em relação ao conteúdo, a forma de como a associação será regida ou será gerida, né? A gente
enfim, tem alguns pontos em relação à governança que a gente está tentando ajustar, mas a gente, em relação ao conceito, é um conceito muito adequado, né? E parte do pressuposto de que ninguém controla o acesso, nenhum operador sozinho controla o acesso. Esse acesso será controlado por essa associação, que vai ter uma gestão compartilhada, independente desse gargalo, desse acesso ferroviário. É uma solução de governança muito interessante, muito né? interessante. E reduz aí os custos de transação nesse acesso. Sem dúvida. Muito Melhora o acesso, porque tem mais investimentos para fazer, estão estimando ali algo em torno de 900 milhões de investimentos em pátios, em centros de controle de tráfego, em viadutos, enfim, tudo para melhorar a eficiência desse ativo e, obviamente, aumentar, né, a capacidade para recebimento de carga. Eu acho que é o tipo de solução que, para a gente avançar em multimodalidade no país, é muito interessante, né? Pensando em você que faz uma solução completa para o cliente, ter essa segurança. Sem dúvida, e melhorar o acesso ferroviário a uma infraestrutura pública, que é o porto, que é a última milha da cadeia, né? A gente está falando de cadeia de demanda aqui, o supply chain. O porto é o last mile, é o fim da cadeia ou o início da cadeia quando se trata de fluxo de importação. Né? Certo, maravilha. E sobre o novo marco de ferrovias que já falamos aqui, você acha que ele vai então propiciar soluções juridicamente seguras para esses desafios? Como que você tem visto, sobretudo, na questão desses novos pedidos que estão chegando, já com base na lei? E como você acha que a gente pode endereçar as questões concorrenciais, né, que vão necessariamente chegar mediante a abertura, a inserção de competição nesse mercado? Esse é um ponto muito sensível. Bom, primeiro eu acho que o marco, ele, de uma forma geral, ele atendeu às expectativas do setor privado. Tem algumas coisas que eu acho que ele poderia ter explicado, explicitado melhor. Por exemplo, a questão de como se daria o critério de desempate quando Esse doeu, né? Quando dois operadores pedem trechos semelhantes ou sobrepostos, né? Eu acho que isso não ficou muito bem resolvido. Uma questão da adaptação do contrato também, falando um pouquinho sobre a concessão agora, você poderia migrar o contrato de concessão para o de autorização. Em algumas circunstâncias, são dois casos, quando você é atacado por um concorrente, por exemplo, no mercado relevante. Aí você pode migrar aquele trecho, aquela região de influência onde você foi atacado. E uma segunda opção de adaptação ou de migração seria, no caso de um mesmo grupo econômico, fazer uma ferrovia autorizada que viabilizasse em 50% a capacidade ou extensão da ferrovia concedida. E nesse caso você poderia migrar a ferrovia concedida. O rabo fica maior do que o corpo do cachorro, né? Então, eu acho que essas condicionantes da adaptação também não ficaram muito bem colocadas no marco. Eu acho que a gente poderia ter uma coisa muito mais simples, como a telefonia fez, por exemplo. Deixa migrar, né? E você simplesmente paga o remanescente do contrato. Quer dizer, as obrigações financeiras permanecem, mas você teria todo mundo competindo numa mesma base, numa base simétrica de concorrência. E não um ficar competindo com um regime mais brando, como a gente colocou, de autorização, e o outro engessado, o mais engessado, com um contrato de concessão, onde você está muito mais amarrado. Né? Então você cria o que a gente chama de uma assimetria regulatória e, com isso, um prejuízo à concorrência, no meu modo de ver. Essa primeira hipótese da questão do ataque da concorrência e não ser a possibilidade de migrar a ferrovia inteira, para mim é o maior desafio, assim, o quase absurdo, porque pode se cogitar um Frankenstein, então um trecho concedido, um trecho autorizado, como que eles se relacionam? Você cria uma coxa de retalho. As respostas não estão lá. Né? E depois a questão que eles estão tentando resolver agora, a questão do compartilhamento da infraestrutura. Então, como é que uma ferrovia concedida entra, por exemplo, em direito de passagem numa ferrovia autorizada e vice-versa? Da ferrovia autorizada para a concedida é até mais fácil, porque no contrato de concessão você já tem as regras definidas e tal. Mas o contrário é mais complicado. E será que a gente vai ter uma autoridade de autorregulação que vai ajudar isso a acontecer?
Eu torço para que sim. Teremos maturidade institucional? Eu torço que sim também. Eu acho que a autorregulação é o caminho, especialmente para questões técnicas. Acho que a gente está falando aqui de questões técnicas, né? De novo, a gente voltando para esse papo nosso inicial da regulação pelo resultado, ou seja, coloca os indicadores de desempenho e deixa o privado estabelecer os meios, né? E os meios seriam organizados ou seriam estabelecidos pela autorregulação. Eu acho que esse é o caminho, né? Também acho, Braga. Foi uma conversa muito enriquecedora, aprendi muito com você, como sempre. Imagina. Queria te agradecer e te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso Muito bom, eu que agradeço o convite, estou à disposição aí de vocês. Um abraço, gente. Até a próxima.